Sejam Vamos, bem-vindos a mais um dos nossos encontros de segunda-feira, onde nós estamos aí lendo as Escrituras juntos, né? E tem sido uma experiência muito gratificante para todos nós, né? Nós estamos concluindo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, paramos no capítulo 14, vamos seguir a partir do verso 20, onde o Paulo inicia aí uma parte muito difícil de interpretação. Aqui nós vamos precisar ter bastante paciência, porque tem algumas coisas difíceis, realmente difíceis, para interpretar. Ele diz aí, né, irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Está escrito na lei: falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida de seu pecado e julgada. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que de fato Deus está entre vós. Bom, vamos aqui às dificuldades desse trecho, né, de 1 Coríntios 14. O Paulo está falando aí, chamando a atenção dos coríntios, para que eles elevem um pouquinho mais o entendimento deles, né? Na proporção em que eles devem se afastar do mal, eles devem crescer aí no entendimento. Então, aí a questão de línguas e profecias está relacionada ao entendimento, né? Ele já vinha dizendo antes, né, sobre, desde o verso 6, quando ele falou, ora, irmão, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino. E ele conclui esse raciocínio dele dizendo o seguinte: todavia, verso 19, prefiro falar na igreja 5 palavras que se podem compreender, a fim de também instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Então, aqui a questão de línguas e profecia está relacionada ao entendimento. E aí ele faz uma citação de Isaías, capítulo 28, verso 11, mas com um acréscimo, né? O verso 11 de Isaías diz apenas que Deus falará ao povo por intermédio de homens de outras línguas, né? Por meio de lábios de estrangeiros. Essa última parte, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor, ele está emendando com o verso 9 do capítulo 6 de Isaías, lá no contexto da vocação de Isaías, quando Deus diz para ele, né, que ele vai falar, e o ministério profético do Isaías não era um ministério de ganhar o povo, mas de endurecimento. Você vai falar, mas eles não vão te ouvir, né? E quanto mais você pregar a eles, mais endurecidos eles ficarão, né? E esse é o efeito da palavra de Deus nos corações não iluminados pelo Espírito Santo. Então, ele junta aí esses dois versos, né? Esses dois textos, para dizer que falarei a esse povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor.
Aí ele vai fazer uma aplicação desse texto de Isaías 28. Ele vai dizer, desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. O que o Paulo quis dizer com isso, né? Como eu disse, é bastante difícil interpretar isso, mas nós temos que considerar o texto de Isaías e o seu contexto, né? Quando Deus diz que vai falar a este povo por lábios de estrangeiros, né, por línguas não conhecidas, ele estava manifestando o seu juízo sobre o povo. Então, ele estava dizendo que os gentios, né, iriam se converter e eles seriam um sinal, né? A fala deles seria um sinal do juízo de Deus sobre Israel, né? Que deveria ouvir e entender a palavra de Deus, mas não o estavam fazendo por incredulidade. Então, quando ele diz que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, nós devemos entender que as línguas, elas são uma manifestação de reprovação, uma indicação do juízo de Deus que está sobre os incrédulos. Então, se o povo estivesse falando em línguas num culto e entrasse uma pessoa assim, o máximo que ela compreenderia do que está acontecendo ali é que elas diriam que vocês estão loucos. Por quê? Porque aquilo é loucura para elas, né? Elas estão ainda debaixo do juízo de Deus, elas ainda estão nas trevas do seu próprio coração e elas não entendem a manifestação de Deus e elas, então, na base desta trevas que dominam seus corações e seus entendimentos, no máximo, elas diriam que ou vocês estão loucos. Basicamente, né, ou aproximadamente, aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam falando, né, embora ali, como eu já disse, não se trata de língua estranha, mas trata-se de línguas, idiomas, né? Línguas faladas, línguas compreendidas, a reação das pessoas foi variada. As pessoas se sentiram maravilhadas, se sentiram espantadas, se sentiram temerosas diante daquilo, porque era uma manifestação estranha, pelo menos, né? Uma manifestação divina, estranha ao entendimento e ao conhecimento deles, e boa parte deles zombaram dos apóstolos, dizendo que eles estavam embriagados. Então, veja que essa manifestação de Deus por línguas, não é? Ali idiomas, mas aqui línguas estranhas, dentro do contexto de Isaías 28:11, estas línguas revelam apenas o quão perdidos os incrédulos estão, né? E isso indica que o juízo de Deus permanece sobre eles, né? Então, quando os coríntios estão falando em línguas, eles não estão sendo um sinal para os crentes, mas sim um sinal para os incrédulos. O oposto disso é a profecia. A profecia não fala a incrédulos, a profecia fala aos crentes. Por quê? Porque os crentes já têm o seu coração, o seu espírito iluminado pelo Espírito. Então, mesmo que essa profecia venha em forma de línguas, esta profecia, auxiliada por sua respectiva interpretação, traz aos coríntios, traz aos crentes aquilo que ela de fato faz ou deve fazer. Quando Paulo diz no verso 3, né, do capítulo 14, pois quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, ele está então dizendo que isto é um sinal para os crentes, porque eles podem entender
o conteúdo da profecia, mesmo que, no caso, eles precisassem de um intérprete, alguém que pudesse interpretá-las para ele. Então, a profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Deus falando de um modo que as pessoas entendem, então, é um sinal de aprovação divina. Deus falando de um modo que as pessoas não entendam é um sinal da reprovação divina que permanece sobre eles. Mais ou menos aquilo que Jesus fez quando se propôs a pregar por parábolas, né? Ali nos evangelhos, nós vemos Jesus, então, falando em parábolas. E ele mesmo diz, né, que a parábola, citando Isaías 6:9, a parábola é para que, ouvindo, eles não ouçam, e vendo, eles não vejam, e nem entendam, né? Era o modo parabólico de falar. Mas a vocês, falando dos discípulos, a vocês o sentido é esclarecido. Então, mais ou menos o mesmo espírito que o Paulo está tratando aqui em termos de línguas e profecias. No verso 23, ele diz, né, se toda a igreja se reunir em um lugar e todos falarem línguas e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estão loucos? Mas veja o efeito diferente da profecia, inclusive sobre incrédulos, né? Veja, ele diz assim, mas se todos profetizarem e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida do seu pecado e julgada. Veja que a profecia traz a aprovação de Deus. Ela é um sinal para os crentes da aprovação de Deus que está sobre eles, e ela acaba também sendo um benefício para os incrédulos, porque se os incrédulos começam a entender o que está sendo profetizado, é sinal de que o juízo de Deus está sendo removido de sobre eles e a aprovação divina está se aproximando deles. E como é que esta aprovação divina se aproximará e se tornará uma realidade na vida deles? A profecia, diz aí o Paulo no verso 24, a profecia é o meio pelo qual Deus convence e julga o pecador. Então, por meio da profecia, o pecador é denunciado e o seu pecado é julgado. Então, o Paulo está dizendo isso, e mais do que isso, a profecia revelará os segredos do seu coração. Se tornará manifesto o segredo dos seus corações. E assim, uma vez que isso ocorra, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que de fato Deus está entre vós. Ou seja, ele vai ter ali no processo de quem profetiza e no processo da audição da profecia, Deus, então, vai removendo o sinal de juízo, de condenação, de desaprovação desse ímpio e vai, então, tornando-se a ele um Deus que está se aproximando ou colocando sobre ele a sua aprovação. Mas veja o processo. O processo aí é Deus de vai ser... se revelando aos pouquinhos, é isso? Isso. Deus vai se revelando. Isso. O processo aí é de ser convencida do seu pecado, julgada, os segredos do seu coração se tornam manifestos. Veja, é por esta razão que os profetas podem ser, como Paulo vai dizer lá para os Coríntios na segunda carta, pode ser que esse profeta seja um cheiro de vida para a vida para alguns. Então, veja, se esse processo acontecer e essa pessoa prostrando-se com o rosto em terra, adorar a Deus, afirmando que, de fato, Deus está entre vós, então, o profeta, nesse sentido, ele é cheiro de vida para a vida. Mas não é para todo mundo.
porque não é todo mundo que gosta, né, de ser convencida de que é pecador e julgada por seus pecados e ter os segredos do seu coração tornado público, tornado manifesto. Não é todo mundo que gosta disso. Então, para esses jamais se prostrarão com o rosto em terra para adorar a Deus, afirmando que, de fato, Deus está entre vós. Pelo contrário, eles vão rejeitar a Deus e rejeitar o profeta. Então, o profeta, para eles, será cheiro de morte para a morte. Né? Então, veja que aonde que Paulo está levando o seu argumento sobre o uso das línguas e o uso da profecia, o lugar das línguas no culto e o lugar da profecia no culto. As línguas, em relação aos incrédulos, apenas levarão eles a dizerem que vocês estão loucos, porque ele não tem entendimento para isso. Mas a profecia poderá levá-lo à conversão. Ok? Então, essa é uma maneira aí de interpretar essa parte, esse trecho aí da argumentação de Paulo, que eu entendo está mais de acordo com o contexto do capítulo 14 e levando em conta também o capítulo 6 e o capítulo 28 lá do profeta Isaías. Na sequência aí, né, o Paulo vai continuar agora, uma vez que ele falou, né, nos versos anteriores, ele falou assim, mas se todos profetizarem, né, pode dar a entender que todo mundo no culto pode falar ao mesmo tempo. Agora ele vai ordenar, ele vai falar sobre a ordem do culto. E ele vai começar o verso 26 dizendo, irmãos, que fazer então? Ou seja, quando vocês se reúnem, o que vocês devem fazer? O Novo Testamento nunca dá uma ordem de culto. O mais próximo de uma ordem de culto no Novo Testamento que nós temos é essa daqui. E nós não estamos muito à vontade para concordar com a ordem de culto do Paulo. Ele diz aí, né? Quando vocês se reúnem, cada um de vós tem um hino, que aqui mais propriamente é um salmo, tem uma palavra de instrução, então há lugar para os mestres, tem uma revelação, há lugar para os profetas, tem uma palavra em língua, há lugar para quem fala em línguas, tem lugar para interpretação. Ok, todas essas coisas estão presentes no culto. Só que o Paulo diz, tudo deve ser feito visando a edificação. Uma vez que lá em 12:7, né, ele diz que todos os dons são manifestação do Espírito para o bem comum, e o bem comum é a edificação, né, da igreja, então aqui ele está dizendo que essas coisas todas podem estar presentes no culto, mas tudo deve ser feito visando a edificação. Como é que essas coisas podem ser feitas na igreja de um modo que elas produzam a edificação da igreja? Aí o Paulo vai dizer aí no verso 27. Se alguém falar em uma língua, que falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e haja quem interprete. Então, veja a ordem do culto do Paulo, agora com as suas restrições. Uma vez que a ordem do culto não é para todo mundo, né? Simplesmente publicar os dons que tem, os dons são dados não para promoção de quem os tem, mas são dados visando a edificação da igreja. Então, isso precisa ser feito com uma ordem. Então, ele estabelece aí, quanto às línguas, ele estabelece que num culto, 2 pessoas, quando muito 3 pessoas, estão ali para falar em línguas. Então, veja que não é todo mundo, não é todo mundo que tem o dom, e mesmo
aqueles que têm o dom, não é para todos eles falarem no culto. Então, num culto, 2, quando muito 3. O ideal 2, quando muito 3. E um de cada vez. Não é para 2 ou 3 falarem ao mesmo tempo. É um de cada vez. Enquanto um está falando, o outro se cala. E a outra condição, a terceira condição estabelecida por Paulo para que o uso das línguas promovam a edificação da igreja, é que haja intérprete. Se não houver intérprete, diz o Paulo aí no verso 28, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aqui, falando consigo mesmo e com Deus, não dá para a gente entender que essa pessoa está falando ali no culto, ou se é para ela falar em casa, né? Paulo falou dessa questão já de que quem tem o dom de línguas, né? E não há intérprete, então ele fala em casa, né? Fale com Deus em casa, mas mesmo assim peça para Deus dar a você o dom de interpretação, porque senão você ora e o seu espírito é edificado, mas o seu entendimento fica infrutífero. Ele já tratou desse assunto. Aqui ele está falando, ele diz falando consigo mesmo e com Deus. Então não dá para saber somente por aqui se esse falando consigo mesmo e com Deus seja a pessoa fazendo isso no culto, quando ele fala em línguas, mas não há intérprete, ou se é para ele fazer uso desse dom na sua devoção particular, ok? Mas, pelo que ele está falando aqui em termos de ordem no culto, então é presumível que, falando consigo mesmo e com Deus, essa pessoa possa estar ali no seu canto falando, mas não de uma forma expressa, né? Ele está falando línguas consigo mesmo e com Deus. Quanto aos profetas, né, também para corrigir uma eventual interpretação incorreta do verso 24, né, se todos profetizarem, quantas profecias ele dá a mesma instrução, que 2 ou 3 profetas falem. Então, há lugar para a profecia, há lugar para os profetas, nem todos têm o dom de profecia, e mesmo os que têm dom de profecia não falam todos eles no culto. Paulo restringe aí o uso da profecia. E ele diz, então, que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem o que foi dito. Veja, ele diz, mas se for dada uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se o primeiro. Veja que interessante. 2 ou 3 profetas falem, mas vão falar um de cada vez. Se um estiver falando, os outros estão sentados. Mas no momento em que alguém que está sentado recebe uma revelação e se põe em pé, aquele que está falando deve parar de falar e sentar-se. A expressão que ele coloca aí, dizendo, e os outros julguem o que foi dito, aqui nós temos possibilidades. Quem é que julga? Pode ser aqueles que têm dom de interpretação. Pode ser que aqui o Paulo esteja se referindo àqueles que têm o dom de discernir espíritos, que ele mencionou lá no capítulo 12. Dom de discernir espírito. Mas pode ser que os outros aí julguem, seja a igreja toda. Isso combina com 1 João, capítulo 4, verso 1, quando é dito lá, né, que a igreja deve julgar o espírito dos profetas, né, o conteúdo das profecias, porque muitos espíritos foram enviados ao mundo. Então, aqui pode ser que o Paulo esteja, sim, incluindo aqueles que têm o dom de interpretação, aqueles que têm o dom de discernir espíritos, mas também que seja a igreja como um todo. A possibilidade, inclusive,
de que os outros aí sejam os demais que têm dom de profecia, né? Eles também estariam aí em vista entre esses outros que julguem o que foi dito. Veja que interessante, combinando também com 1 João 4,11. A gente não julga o profeta, a gente julga o que foi dito, né? Por quê? Porque Deus pode falar através de um falso profeta. Deus pode falar através de um profeta que é verdadeiro, né? Mas que não goza de muita credibilidade no meio da congregação. Então, a ideia não é julgar o profeta. A ideia é julgar o que foi dito. Se nós considerarmos que Deus, no passado, falou, né, até através de animais, né, então a gente pode entender que Deus pode falar por meio de qualquer pessoa. Pode ser, por exemplo, que Deus esteja falando algo através de uma pessoa que eu reprove ela, e reprovando ela, eu também abro mão de receber a verdade que ela está profetizando. Então, a nossa cautela aí, né, é de sempre julgar o que é dito. Pode ser, por exemplo, que eu tenha muita afinidade com um determinado profeta. O fato de eu ter muita afinidade com esse determinado profeta pode baixar o meu nível de juízo. Eu aceitar o que ele está dizendo por causa da afinidade. E ele pode estar dizendo algo que eu deveria julgar incorreto. Então, a nossa questão com relação aos profetas não são eles, mas é o que eles dizem. E aí, então, se eu tenho afinidade com eles ou não, né? Se o que eles estão dizendo é verdade, o Espírito Santo está confirmando como verdade, então eu devo receber como verdade de Deus para mim. Ele continua dizendo aí, né? Pastor, Sim, sim, nesse vamos verso, lá. nesse verso 30, que alguém tem uma revelação. A gente ouve muito nessas igrejas pentecostais, um monte de gente fala, Deus revelou, Deus revelou. Aí Uhum. ouço entre os batistas falando que Deus não revela mais nada, o que ele tinha que revelar, ele já revelou. Uhum. Onde ficamos nisso? Bom, esses batistas que a irmã está mencionando, que dizem isso, são cessacionistas. Eu mencionei isso quando nós estávamos analisando o capítulo 13, né? Eles são cessacionistas. Os cessacionistas, eles baseiam a sua interpretação de que os dons não existem mais hoje, porque lá em 1 Coríntios 13, quando Paulo fala, quando vier o que é perfeito, eles interpretam que o que é perfeito é o fechamento do cânon. E eu já mostrei para vocês que isso é um anacronismo, né? E a gente não pode, na interpretação bíblica, cometer anacronismo. O cânon é algo que vem muito depois, lá por volta do século II e III. Então, não pode estar na mente do apóstolo, quando essas cartas apostólicas estão sendo escritas, elas estão circulando, né, individualmente pelas igrejas, não existe uma ideia de cânon. O cânon vai começar a ser defendido, não é? Lá depois que o último apóstolo morre, né? Que aí surgem os pais da igreja. A era patrística, né, é que vai ver, né, nesse ambiente onde estão outras pessoas não apóstolos estão escrevendo cartas para as igrejas, eles viram o perigo, né, de que essas cartas fossem tomadas na mesma plataforma que as cartas apostólicas. Então, a partir daí, começou-se a defender que essas cartas, as cartas reconhecidamente escritas, né, pelos apóstolos, elas fossem reunidas e elas fossem definidas como um cânon,
uma vez fechado, que nenhuma outra carta, outro texto entrasse nas Escrituras. Então, na época em que o Paulo escreve, isso está longe de acontecer. Então, isso é um anacronismo, né? Então, o que o Paulo quis dizer lá quando ele falou, quando vier o que é perfeito? O que é perfeito, à luz da forma como ele descreveu o amor, dos versos 4 até o verso 8, ele está fazendo uma descrição vívida de Jesus. Então, o perfeito aí, quando vier, é uma alusão à segunda vinda de Cristo. Isso significa que, até a segunda vinda de Cristo, os dons, todos eles que são manifestações do Espírito para o bem comum, para a edificação da igreja, estarão vigorando. Ok? Então, essa é a razão por que eu não sou cessacionista. Eu posso não gostar de algumas coisas que o Paulo escreve aqui. Eu gostaria que ele não tivesse escrito essas coisas. Mas eu não posso lutar contra as escrituras e encontrar atalhos como esses, né? Tipo assim, bom, já que eu não posso explicar o que o Paulo está dizendo aqui de um modo que se encaixe no meu sistema teológico, então eu vou interpretar isso dessa forma, ou seja, os dons cessaram e aí então não existe dons mais. Se o cessacionismo deva ser aplicado, e uma vez que todos os dons são manifestações do Espírito para o bem comum, então nós tínhamos que dizer que não há absolutamente mais nenhum dom sendo exercitado na igreja depois que o cânon foi fechado. Eles estarão longe de dizer isso. O problema deles é com os dons manifestacionais que eles têm dificuldade de assimilar, né, de aceitar. Para mim, irmãos, para mim basta aqui a ordem como Paulo normatiza, né, a forma como ele normatiza o uso dos dons e da profecia, né? Isso tudo já depõe contra a prática de dons de línguas e de profecia nos nossos dias. Porque hoje, em qualquer igreja que você vá, que defenda, né, as línguas ou as profecias, né, as revelações, nos seus cultos, como uma prática para os seus cultos, todo mundo está falando ao mesmo tempo, né? Você não vai encontrar alguém interpretando o que está sendo dito. Não há essa ordem que nós vemos o Paulo aqui estabelecendo, né? E o Paulo diz aqui, tanto as línguas quanto as profecias, dois, quando muito três. Enquanto um fala, todos estão calados. Quando o outro fala, esse que está falando se senta, deixa de falar. E, quanto às línguas, é necessário que haja interpretação. E se nós considerarmos que as profecias aqui também, elas se manifestam em forma de línguas estranhas, então, a mesma coisa que o Paulo está falando quanto às línguas, que há necessidade de intérprete, então funciona também para os profetas, para as profecias que são trazidas no culto, né? As profecias aqui, né, elas são, e as línguas também, né, elas são chamadas, né, no verso 30, de revelação, mas se for dada uma revelação a alguém que estiver sentado. Eu já expliquei para vocês, né, a diferença entre o ensino, né, do profeta, nos termos aqui que Paulo está aplicando o termo, e o dos mestres, né? Enquanto o mestre, o dom dele pressupõe um a priori, né, uma preparação prévia, o profeta, ele não tem uma preparação prévia. Essa revelação lhe vem, né, enquanto ele está ali sentado. Mas ele deve se ajustar aí
nos termos que Paulo está normatizando aqui. Por quê? Veja, porque todos, verso 31, todos podereis profetizar, todos dentro da norma que Paulo colocou aqui, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas. Veja, eu já ouvi várias vezes, né, as pessoas que falam em línguas, eu não encontrei até hoje nenhum profeta, né, profetizando em línguas, mas as pessoas que falam em línguas, quando você vai dizer para elas, olha, mas o texto aqui diz que é para falar um de cada vez. Aí o que elas dizem? Ah, não, quando eu sou tomado pelo Espírito, eu tenho que falar. Bom, isso é uma mentira, não é? Não tenho ser tomado, não há possessão do Espírito, né? No nível de uma possessão demoníaca. Há um dom sendo manifestado. E esse dom, assim como eu, por exemplo, eu posso estar pregando. Se houver algumas circunstâncias no culto, eu posso parar de pregar. Uma pessoa que está exercendo o seu dom dentro do culto ou numa outra reunião da igreja, né? E, de repente, acontece uma circunstância ali que o exija, essa pessoa para de fazer o que ela está fazendo. E não há problema nisso, não é? Então, o dom de profecia e o dom de línguas estão dentro dessa mesma classe. Então, por isso que o Paulo diz aqui que o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Isso significa, né, para dar base para o que ele falou anteriormente, se você está falando, mas há uma revelação para alguém que está sentado, então você para de falar. Você dá lugar para o outro. Aí o outro está falando, mas um outro recebe revelação, então você para e o outro assume. Mas aí naquele esquema de 2, quando muito 3. Verso 33, porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Né? O Paulo fecha aí essa questão. Agora, os versos 34 até o verso 37, eles nos trarão outro problema de interpretação. É difícil interpretar esses versos aqui do 34 ao 37. Eles dizem assim, como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Acaso foi de vós que a palavra de Deus saiu? Ou ela veio somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém não reconhece isso, tal pessoa não será reconhecida. Aqui não será reconhecida como profeta, né? Então, se alguém se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se alguém não reconhece isso, não deve ser reconhecido como profeta. Qual é o problema aqui, né? A interpretação mais natural, né? mais fácil, caminha no sentido de que as mulheres não devem falar na igreja. E aí, como eu sei, né, que aqui na nossa classe, eu acho que a maioria são mulheres, eu quero perguntar para vocês se vocês concordam com o Paulo. As mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. O que vocês acham disso? Como o senhor discorda de Paulo em algumas coisas, eu vou discordar de Paulo nisso. Não, eu não discordo do Paulo, não. O senhor falou que tem hora que o senhor briga com Paulo? Sim, Com o que ele falou? mas
Ele sempre vence a briga. É. Mas será que não é esse não falar na igreja as mulheres? Não era costume da época as mulheres não falarem? Será que não é isso? Também. Pode ser, é uma possibilidade. Mas Porque o que era esse falar? O que era esse falar? Falar. Ó, Ele fala aí pregar? que o falar da mulher, né? As mulheres devem permanecer caladas, porque não lhes é permitido falar, mas sejam submissas. Se quiserem aprender alguma coisa, pergunte aos maridos. Então, aí é ensino. É falar em termos de ensino, em termos de aprendizagem. Uma razão possível para essas palavras seja o seguinte: a maioria, né, das pessoas que se convertem em Corinto vem dos tempos pagãos. E nos tempos pagãos, como o culto, né, era o culto à fertilidade, então nós tínhamos ali os sacerdotes e sacerdotisas, né, que na verdade eram prostitutos e prostitutas sagrados. Então, essas mulheres tinham muito espaço, né? Especialmente porque elas eram tomadas, né, por um êxtase, e em estado, né, de êxtase, elas falavam. E aí nós podemos conceber que as falas dessas mulheres lá nos tempos pagãos eram em línguas estranhas, porque línguas estranhas não é um dom, né, característico da fé cristã. Ele existe fora, né? Ele já existia antes de ser visto na igreja, né? Então, essas mulheres tinham uma participação, tinham um protagonismo muito grande nesses templos. Quando elas se convertem, elas vêm para a igreja e elas vêm com esse costume, elas também querem o protagonismo. E aí, então, o Paulo está orientando, está freando, como ele está falando aqui, também como ele falou lá no capítulo 10, ele está estabelecendo a ordem no culto, tudo no culto deve ser feito visando a edificação, o bem comum. Então, ele pode estar dizendo para essas mulheres que não, aqui na igreja de Cristo é diferente do que acontecia com vocês lá. Hoje, aqui na igreja, vocês não terão protagonismo. Vocês precisarão estar submissas aos seus maridos e perguntarem para eles em casa aquilo que vocês têm dúvida, e eles, então, vão ensinar vocês. Esta é a forma mais convencional de interpretar essas palavras do Paulo aqui. Pastor, Sim. Mas eu acho que, lendo assim o texto, não dá essa impressão, não, porque ele está dizendo assim, como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, como em todas as igrejas dos santos. Então, estou resumindo que não se trata só da congregação assim de Corinto, pode ser, eu estou achando que é em tudo. E mais, ele está dizendo que é assim que a lei o determina, né? Eu tenho mais a impressão que ele, por conta dos costumes judaicos, né, de onde ele vinha, aquela separação, né, que tem algumas igrejas que ainda fazem isso, né, assim, a igreja lá dos meus pais, né, eles colocam a mulher de um lado, os homens do outro, né, e mulher não tem permissão, assim, para falar, né, assim, elas cantam, mas assim, não lhes é dado o direito de pregar, né, assim, ensino, nem mais. Então, me deu a impressão, assim, aqui, pela leitura, eu até procurei uma outra versão para ver se tinha diferente, mas ele diz, como em todas as igrejas dos santos, eu acho que a gente tem que ficar de boca fechada mesmo, né, assim, não dá a impressão que mulher possa Pois falar, é, não, né? nós estamos em grave problema, então, né? Porque se a gente concorda com o Paulo quanto à instrução dele em relação às línguas e profecias,
que 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja intérprete, e aí a gente gostou, né, dessa ordem que ele estabeleceu, porque não nos afeta os nossos irmãos pentecostais, então nós batemos palma para o Paulo. Agora ele está dizendo algo que nos afeta. Ele está dizendo algo que nos afeta. Será que nós vamos concordar com ele? Agora, nós temos que pensar também, e aí eu fico aqui, ao mesmo tempo que ele diz isso, eu estou achando que é mais assim no sentido de pregação mesmo, porque ao mesmo tempo existiam mulheres, assim, existiam diaconisas nas igrejas, né, assim, mesmo se a gente pensar em Priscila e Áquila, né, a gente vai pensando assim nesses casais, assim, em Lide e tudo, eram mulheres atuantes, né, assim, me dá a impressão na congregação, mas não sei se elas também, na hora que estavam no momento de culto, se elas tinham a liberdade. Eu, na verdade, acho o Paulo muito machista, né? Assim, eu não concordo com nada disso. Ainda mais assim, me falando que eu teria que ser submissa desse jeito. Olha, eu vou te falar, né? Vou ser bem sincera, para mim é difícil demais. Como é difícil para alguns falar que é possível falar em línguas, né? Assim, acho que para alguns da igreja, talvez assim, o pastor falou, um ou dois falando, tá tranquilo, né? Mas nós temos, assim, irmãos que nem um ou dois falando, nem de qualquer jeito seria permitido, né? Assim, como... Então, tem algumas passagens que realmente não dá para a gente entender. Olha, aqui na minha Bíblia Vida Nova, tem uma nota de rodapé que diz assim: muitos dos abusos na igreja se devem às mulheres, geralmente mais dominadas por experiências psíquicas. Parece que podiam orar e profetizar, mas não ensinar ou discutir. Olha, vou te contar, vou até ficar quieta. A gente não sabe se isso é uma boa interpretação ou é uma expressão vazada do nosso machismo cultural. Pastor, mas vamos confessar, hein? Há muitos homens que ficam que pegam isso calcanhar de uma mulher. Ainda tem aí o agravante das viúvas, né? Porque manda perguntar para os maridos. E as viúvas? E as solteiras? E as solteiras? Também, pois é. Pois bem, vamos tentar ver se a gente chega a um entendimento desse trecho do argumento paulino. Veja, eu quero lembrar vocês do capítulo 11, verso 5. Vocês lembram o que está escrito lá? O Paulo começou a ordenar o culto lá no capítulo 11. Não é? Que ele vai falar do uso do véu, ele vai falar das mulheres, dos homens, depois ele vai entrar na ceia do Senhor, né? Então ele começa a falar do culto lá. E o que ele diz lá no capítulo 11, verso 5? Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspado. Ok. Será que o Paulo está se contradizendo? Porque aqui ele está falando que a mulher não deve falar na igreja. A gente vai ter que usar véu, então, pastor. Mas no verso 5, mas tirando essa questão do véu, né? Só a parte A do verso 5, mas toda mulher que ora ou profetiza. Veja, se ele diz aqui que a mulher não deve falar na igreja, não é? Ela deve falar só com seus maridos em casa, será que ele não está se contradizendo com o que ele disse no capítulo 11, verso 5? Não sei. Mas aqui naquele rodapé está falando
de ensinar e discutir. Orar e profetizar, não. Mas aí eu construo um argumento no silêncio do texto, né? O texto não está falando em argumentar, né? Ele está falando em falar. E lá ele diz que as mulheres oram ou profetizam. Então, não me parece que o Paulo tem uma posição contrária à fala das mulheres. E eu estou pensando aqui em Corinto, né? Sejam lá quais fossem os problemas entre homens e mulheres na igreja, né? Se havia hábitos pagãos que estavam sendo introduzidos na igreja, independente disso, o que nós temos aqui é que o Paulo parece ser favorável à participação das mulheres com oração, com profecias, e profecia ensino. Toda mulher que ora ou profetiza poderia ser, trouxesse a mensagem? No caso? Aquela revelação. É uma que mensagem. A gente acabou. É uma mensagem. É uma mensagem. Instrução. Instrução. Uhum. Porque hoje nós não falamos profetizar, mas seria a mensagem dos nossos dias. Sim. Quando ele fala lá dos 3 profetas, né, 2 ou 3 profetas falem, veja, falar. Não é permitido que as mulheres... não lhes é permitido falar, no verso 34. Aqui, ele está colocando o profeta no masculino, né? Mas lá no verso 5, ele fala das profetisas. Então, dentro da igreja de Corinto, você tem profetas e você tem profetisas. E este é um dom relacionado a conteúdo, relacionado a ensino. Né? Veja que ele disse, né, que no verso 3 do 14, ele diz que a função de quem profetiza é edificação, exortação e consolação. Não é? Então, o que a gente pode ter aqui? Bom, eu vou colocar aqui a minha interpretação, ok? Aonde que aparece aí na sua Bíblia a frase como em todas as igrejas dos santos? Aonde que ela está? No final do verso 33, mas essa frase começa o verso 34. Mas começa? Está no começo do verso 34? Ou está no final do 33? Está no final do 33, mas tem ponto final lá no sim, de paz. Aí, como em todas as igrejas, vírgula, continua o verso 34. Isso aqui traduz a interpretação de quem traduziu a minha Bíblia, porque a minha também está assim. Veja, eu desloquei, isso é a interpretação. É fazer com que um texto que não combina com a interpretação tradicional combine. Então, o que eu faço? Eu desloco uma frase que completa o raciocínio anterior e coloco na introdução do raciocínio próximo. Então, como em todas as igrejas dos santos, ele conclui o raciocínio do Paulo do verso 26 em diante. Tudo que ele está falando aqui, que pode ser desobedecido pelos coríntios, né? Ele está falando aqui, você fala em língua, tudo bem, não tem problema. Mas fale em 2, quando muito 3. E fale um de cada vez. E só fale na igreja se houver intérprete. Vocês querem profetizar? Todos podem profetizar, mas um de cada vez. Quando um estiver falando, todos os outros sentam. Quando um que está sentado recebe revelação, o que está falando se senta. E vocês devem fazer isso um de cada vez, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Aí ele conclui, como em todas as igrejas dos santos. Então, aí seria um ponto final. Exatamente, seria um ponto final, não uma vírgula.
conclui o pensamento no 33, onde esse verso está. Mas então a gramática aqui está errada. Porque ele põe um ponto final, mas sim de paz, ponto. Agora ele vai começar outra frase, é outro pensamento. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas. Então, mas essa seria a leitura. Se eu fizer isso, né, eu vou estar deslocando uma frase da sua posição original para uma posição não original, não natural dela. Então, a questão de pontuação aqui, ela é bem complicada para nós, porque a nossa pontuação não é a mesma pontuação da língua grega. Pode ser. Isso que eu ia me referir, ao pergaminho. Os pergaminhos não estão nem divididos em versículos? Não é a mesma. Nós não temos isso na língua grega, como para nós é tão fácil, né? Um ponto, uma vírgula, um ponto e vírgula. A gente sabe onde um pensamento está concluído e inicia um outro pensamento. Mas isso devia ser a língua grega... Isso devia ser observado para quem fez a tradução em português, né? Sim, precisa ser, né? Mas aqui é o que eu estou dizendo para vocês. A versão, quem traduziu aqui a minha versão, ele se colocou ao lado da interpretação tradicional desse texto. Como ele para facilitar, para adequar o raciocínio seguinte ao pensamento tradicional, ele deslocou uma conclusão do raciocínio anterior para uma introdução do raciocínio a seguir. Isso é pecado. Agora, veja, qual é o grande problema desse trecho aí? O grande problema está no verso 36. Esse vós aí está se referindo às mulheres? Dificilmente. Acaso foi de vós que a palavra de Deus saiu? Ele vem falando de mulheres anteriormente e fala, acaso foi de vós que a palavra de Deus saiu? Ó mulheres, não é isso? Deixe-me colocar a maneira como eu leio esse texto. O Paulo está iniciando o verso 34 com essas palavras. As mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Aí o Paulo diz, acaso foi de vós que a palavra de Deus saiu? Ou ela veio somente para vós? Quem é esse vós aí? A igreja. Os homens. Os homens, a igreja, o povo. Os homens. Os homens. Os homens. Há um problema aí, há uma divisão na igreja que está proibindo as mulheres de falar. O Paulo, ao falar essas palavras do verso 34 e 35, ele está citando uma fala coríntia. Não é um ensino paulino. Os coríntios estavam ali numa briga de protagonistas, então eles estavam proibindo as mulheres de falar. Eles estavam dizendo que se a mulher quiser falar, que ela fale em casa, mas que ela não fale na igreja. Mas o Paulo, lá no capítulo 11, diz que a mulher ora e profetiza. Ela fala na igreja. Então, isso aqui não é uma fala paulina. É uma fala dos coríntios. E que o Paulo está ordenando. Veja, quando ele já vem ensinando, dizendo que o Espírito, a manifestação do Espírito é dada a cada um, isso aqui não pode excluir as mulheres. Eu não posso defender que haja certos dons que são masculinos e outros femininos.
porque o Espírito simplesmente dá a cada um. Então, se o Espírito dá a cada um, por que ele não pode dar às mulheres? E se o Espírito deu dons para as mulheres, como é que ele vai dizer que as mulheres não podem falar na igreja? Aqui é uma contradição. Há uma contradição tanto dos versos 34 e 35 com o verso 5 do capítulo 11, e há uma contradição no sentido da dádiva, da doação dos carismata, da graça capacitadora. Então, aqui me parece, e eu não quero ser dogmático, não sou dono da verdade, mas me parece que uma interpretação mais natural, com o contexto e com o argumento paulino, é que essa citação do verso 34 e 35 é uma fala dos coríntios. Quando ele diz aí, como também a lei ordena, aonde na lei você tem uma proibição de que a mulher não pode falar? Que lei é essa? A lei lá dos Coríntios? De onde saiu essa lei? Não, a referência à lei é o Antigo Testamento. É o Antigo É a lei mosaica. Sim. Mas aonde na lei nós temos uma proibição de que as mulheres não podem falar? No estatuto da igreja deles. Só há um lugar. Mas é uma interpretação, não é claro, é uma interpretação, que é Gênesis 3,16. Que é quando Deus falando lá, né, com a serpente e com a mulher, né, fala agora com a mulher dizendo que o desejo da mulher será para com o marido. Mas o desejo da mulher para com o marido não me parece me dar base para eu dizer que a mulher não pode falar. Ou seja, que a fala dela está condicionada à fala do marido. Porque isso também não combina com a história do Antigo Testamento, onde nós vemos mulheres profetisas. Ou mesmo aqui no Novo Testamento, no capítulo 21 de Atos, por exemplo, o Paulo passa lá na casa do Filipe, né, o evangelista, e o texto é claro em dizer que as suas 4 filhas virgens profetizavam. Quando, no dia de Pentecostes, a descida do Espírito, o Pedro interpreta Joel, capítulo 2, verso 28 a 30, e ele relembra lá, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, não me parece adequado, à luz do contexto das Escrituras, Antigo e Novo Testamento, não me parece que o Paulo esteja dizendo essas palavras aqui, mas sim que eram os coríntios que estavam dizendo. Essa é uma fala coríntia. Por isso que no verso 36 ele está perguntando: acaso foi de vós que a palavra de Deus saiu? Ou seja, os maridos? Foi de vocês que a palavra de Deus saiu? Não foi da boca de Deus? E que Deus distribuiu a todos? Vossas filhas e vossos filhos profetizarão? A segunda pergunta: ou ela veio somente para vocês? A palavra só veio para os maridos? Então, se as mulheres quiserem aprender, elas têm que perguntar para o marido em casa? Será que a palavra de Deus não chegou a elas também? Se a palavra de Deus chegou a elas, se nós considerarmos a 1 João, no seu capítulo 2, deixe-me abrir aqui, quando ele diz assim, verso 20, ora, vós tendes a unção da parte do santo, e todos tendes conhecimento. No verso 27, quanto a vós, a unção que dele recebestes
mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ela vos ensinou. Ora, será que eu vou fazer uma divisão aqui nesse vós e vou dizer que o João está se dirigindo à parte masculina da igreja, deixando de falar a parte feminina? Eu acho que é muito machismo cultural na lente dos intérpretes. Não resolvo o problema, porque eu tenho 1 Timóteo, capítulo 2, que é um entrave na nossa discussão sobre o ensino da mulher na igreja. É um entrave. Mas eu não posso, como fazem alguns, tomar esse texto aqui do Paulo aos Coríntios e comparar com aquilo que ele fala lá em 1 Timóteo 2. Por quê? Será que os coríntios, ao lerem essas palavras do Paulo, será que eles já tinham lido as palavras do Paulo na carta de Timóteo? Eu não tenho como saber. Provavelmente não. Né? Então, se os leitores originais não leram 1 Timóteo 2 ali do Paulo, então eu tenho que tentar ouvir o texto como eles ouviram, sem aquele texto lá. Embora na exegese do texto, quando eu chego naquela parte da exegese da correlação, eu posso fazer correlação entre outros textos das Escrituras, inclusive aquele. Mas eu tenho que tentar ouvir essas palavras do Paulo aqui, originalmente aos Coríntios, considerando que provavelmente eles não tinham a carta de Timóteo, a Timóteo, na capítulo 2 em mãos, ou já tinham passado por eles. Desse jeito, pastor, do jeito que essa interpretação está, aí faz sentido aquela frase do verso 33, como em todas as igrejas dos santos, as mulheres, ele estava recordando aos coríntios o que acontecia em todas as igrejas dos santos. Sim, não é isso? Mas eu ainda acho que essa frase, que pertence ao 33 e não ao 34, deve ser mantida como uma conclusão do raciocínio lá dos versos 26 em diante. Eu acho que ela não deve, como acontece algumas vezes, né? Por exemplo, quando você tem aqui o capítulo 11, por exemplo, né? O capítulo 11, na colocação de capítulos e versículos, que é uma questão aqui próxima de nós, né? Do século 13 e 14, a questão do número de capítulos, número de versículos, a colocação aí do capítulo 11 está deslocada. Né? Por quê? Porque sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, é a conclusão do capítulo 10. O número 11 aí deveria estar na frente do número 2, que na verdade seria o verso 1. Né? Porque claramente o raciocínio do Paulo é concluído lá no verso 33. Então, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, pertence ao 33 e não ao versículo 1 do capítulo 11. Percebe? Pastor, sim. Eu estava quase fazendo as pazes aqui com Paulo, mas aí quando eu chego lá em 1 Timóteo 2, fica difícil de novo, né? Sim, sim. Porque ele mais ou menos repete aqui, né? Então fica... Sim. Do jeito que o pastor coloca, ficou assim, ficou bom, né? A gente falou, nossa, tá bom, Paulo, realmente, mas a hora que eu chego no... Aí o pastor vai ter que fazer uma outra explicação lá em 1 Timóteo 2. Aquele texto é um texto engasgado para a gente. Né? Nenhum exegeta até hoje chegou a uma interpretação daquilo que fosse convincente, que se tornasse, né, algo aceitável, pelo menos pela maioria. Não é.
cada um que faz exegese daquele texto chega a uma conclusão diferente. Então, é um texto problemático, né? Mas, para interpretar aqui o Paulo, eu preciso lembrar que o que o Paulo está dizendo aqui, está dizendo pela primeira vez aos Coríntios. E eles não têm ainda conhecimento da primeira carta de Timóteo. Ok? E pelo 36, eu acredito que o Paulo esteja dizendo para os maridos, né? Acaso foi de vós que a palavra de Deus saiu? Ou ela veio somente para vós? Né? E aí o fechamento dele no verso 37 também corrobora, né? Se alguém se considera profeta, e aí os profetas, né, os homens, se alguém se considera profeta, ou mesmo que não seja profeta, mas se considere espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém não reconhece isso, tal pessoa não será reconhecida, ou seja, não é nem espiritual nem profeta. Quando eu li o verso 36, eu imaginei que ele estivesse falando mais a questão dos gentios e judeus, sabe? Não tentei, eu separei dessa forma na minha primeira leitura, não imaginei assim, porque a palavra não chegou primeiro aos gentios, né? Assim, chegou depois. Eu estava entendendo nesse contexto. Mas, enfim, tem muita coisa para a gente aprender ainda, né? Deixar agora... Aqui o Paulo não pode, né, estar se referindo a judeus e gentios, porque não é o assunto dele, né? Então, o assunto dele aqui é essa questão dos profetas, né? E a questão da participação das mulheres, se elas podem ser profetisas ou não. Né? Então, esse é o assunto dele. Sim, o irmão... O irmão Valmir queria falar? Pastor, a minha pergunta é o seguinte: será que esse tipo de ensino aqui em 1 Coríntios, de Paulo, tem a ver com o porquê que os batistas não aceitam mulheres no ministério pastoral? Sem dúvida. Essa e 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, 8 a 15 também, né? Que é esse texto problemático que a gente não tem consenso, né, do ponto de vista exegético. Né? Valeu, então. Mas veja, irmãos, isso que estou repartindo com vocês, como eu disse, não é dogmático, tá? É a minha interpretação e eu estou mostrando aí para vocês a base sobre a qual eu repouso, né? Essa interpretação. Não estou tirando do nada, eu estou construindo à luz de um contexto tanto do Antigo quanto do Novo. Mas, mesmo assim, não é dogmático, né? Não vão chegar na igreja de vocês lá e dizer assim, olha, mulher, porque o pastor Zé falou. Não é para causar confusão, né? Mas é para a gente perceber que, às vezes, uma interpretação tradicional de um trecho das Escrituras precisa ser relido, né? Ele precisa, todas as vezes que a gente vai a um texto da Palavra de Deus, a gente precisa tirar os óculos, né? Não importa quantas vezes nós pregamos, quantas vezes nós lemos, se nós já memorizamos, né? A gente precisa, quando a gente vai, a gente tem que ir vazio. Se a gente já vai cheio dos nossos pressupostos, então nós não vamos ouvir o texto. Nós vamos impor sobre o texto os nossos pressupostos, né? E isso não seria um bom trabalho nem do ponto de vista científico, né? Porque se eu tenho uma tese, mas eu não ouço, né, o contraditório, eu não tenho a antítese para confrontar a minha tese, então aí sim confirmá-la ou descartá-la, então toda tese a priori já vai ser colocada num trabalho já como uma defesa dela, não como uma confrontação para ver se ela é verdadeira ou não. Né? Então, eu preciso ir para o texto, mesmo que seja, eu tenho uma interpretação tradicional disso aqui, eu quero rever, eu quero reler esse texto. E aí eu tenho que tirar os óculos
e tenho que ir para o texto como se fosse a primeira vez que eu estivesse me aproximando dele. Ok? Pastor, talvez o senhor tenha falado sobre isso, e talvez eu não peguei direito, o porquê Paulo falou dessa maneira, né? Porque lá em Corinto havia diversidade de culturas, né? E alguma dessas culturas, ou uma delas, a mulher, ela tinha tinha liberdade de expressão, por exemplo, né? E falava muito alto, eu já ouvi uma explicação dessa, falava muito alto e criava assim uma discussão muito grande. E Paulo estava tentando colocar uma ordem no culto, né? Não seria realmente por esse motivo que ele fez isso? Falou dessa maneira, para colocar ordem no culto e talvez igualar essas culturas, colocar uma disciplina nessas culturas. Veja, quando eu disse, né, que essas mulheres que estão chegando, os homens também, todos estão chegando, vindo dos tempos pagãos, e lá no tempo pagão as mulheres tinham um certo protagonismo, né, elas tinham uma participação bastante grande, né, nos cultos, na liturgia, e agora elas estão chegando na igreja. O Paulo, sim, há uma possibilidade, sim, de que ele esteja dizendo que as mulheres fiquem caladas, que elas não falem, que elas só falem em casa com os maridos, para colocar ordem no culto, porque elas estão trazendo, né, a experiência delas lá do tempo pagão para a igreja. É possível. Mas é possível que quem esteja trazendo essa experiência lá do culto pagão para a igreja sejam os homens. Ou seja, lá eles viam essas mulheres sendo protagonistas. E agora, aqui, eles não querem que elas tenham esse protagonismo. Então, eles estejam falando, criando essa lei aí de que a mulher não deve falar na igreja, deve falar com o marido em casa. Eu prefiro essa segunda possibilidade, mas não descarto, né, que a primeira também tem ali a sua validade, a sua credibilidade. Tá? Aí no verso 30... Sim? Ok, pastor, obrigada. Quem ia falar mais? Ok. Pensei que alguém queria falar. O verso 39 e 40, né, então, ele está concluindo aí o raciocínio do capítulo 14. Portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, aqui a conclusão de todo o argumento de Paulo. Tudo deve ser feito para edificação, né? Todos os dons devem ter o seu lugar, inclusive o dom de línguas, não proibais o falar em línguas. As línguas podem ser faladas, mas considerando a normatização paulina lá nos versos 26 em diante, né? Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, esses dons, eles tinham o seu lugar no culto. O Paulo não tem problema com isso. O próprio Paulo diz, né, que ele também falava em línguas, embora ele preferisse falar em línguas compreensíveis, né? Mas ele também admite que falava em línguas. Então, assim, que esse dom, ele teve, sim, ele teve a sua presença, né, no culto da igreja primitiva, isso é fato, né? Agora, se nós pensarmos nas profecias, revelações e línguas dos nossos dias, fica bem difícil a gente entender que essas línguas e essas revelações sejam de fato como esses dons se apresentaram inicialmente lá na igreja primitiva, né? Porque a gente percebe a desordem, né? A gente percebe que os dons não são para edificação,
porque todo mundo fala ao mesmo tempo, não há intérprete. Então, assim, parece realmente uma confusão, né? Não há nem ordem e não há decência, né? Porque quando eu estou falando e você fala em cima da minha fala, a gente considera isso uma falta de educação, né? A gente espera ou sinaliza para o outro que a gente também quer falar, aí o outro percebe, conclui o seu raciocínio, e a outra pessoa fala, e enquanto um fala, o outro ouve, né? No caso, como nós vimos, a gente não tem essa decência, né? Todo mundo está falando, ninguém está ouvindo ninguém. É como se cada um estivesse falando, como o Paulo disse, né, no 14 aqui, né? É como se cada um estivesse falando consigo mesmo e com Deus. Quer dizer, é um culto coletivo, né? Mas cada um está falando consigo e com Deus, porque todos estão falando ao mesmo tempo. Então, não estamos usando o dom para edificar a igreja. Esse falar consigo mesmo e com Deus, no ambiente litúrgico, ou é uma questão interior, né? Ou falar consigo mesmo e com Deus seja algo para ser praticado em casa e não no contexto litúrgico. Então, a decência e a ordem, elas devem ser aí a regra, né, que normatiza aí o uso de dons, e sem esquecer, né, do capítulo 13, quando Paulo diz lá que o amor, né, deve estar acima, né, dos nossos interesses nas questões dos dons, porque os dons não são coisas para a autoedificação, não são coisas para a autopromoção, mas devem ser usados visando a edificação da igreja. E se todo mundo está falando, ninguém está interpretando, ninguém está falando nada com ninguém, então ninguém está edificando ninguém, né? E os dons aí perdem a sua razão de ser. Pois bem, essa última parte do Paulo, no verso 39, desejar intensamente o dom de profetizar, está dentro daquilo que ele já mencionou para nós, né? Que a gente já interpretou aqui. Os dons são distribuídos pelo Espírito. Deus colocou cada um no corpo conforme quis, né? Nós já vimos isso. Mas como os coríntios eram tão buscadores, né, de dons, e eles, obviamente, buscavam os dons que mais lhes interessavam, então o Paulo está dizendo, já que vocês desejam tanto, né, os dons espirituais, desejem o dom de profetizar, porque o dom de profetizar é o dom que indica a função de todos os demais. Nós profetizamos para a edificação da igreja. E todos os dons são dados para a edificação da igreja. Então, não é que o Paulo aqui esteja dizendo, né, que todos, que o único dom válido seja o de profetizar. Ele está destacando o dom de profetizar porque o dom de profetizar edifica a igreja. E assim todos os dons devem ter o mesmo propósito, o mesmo significado. Vamos entrar no capítulo 15. Alguém tem mais alguma questão aí sobre esses capítulos 12 a 14? Todo mundo entendeu tudo? Todo mundo não entendeu nada? Mas pelo menos aí a gente tem algumas pulguinhas atrás da orelha, né? Vamos entrar aí no capítulo 15, então. O capítulo 15 está dentro ainda dos propósitos do Paulo, começado lá no capítulo 12, né? Porque lá no capítulo 12 ele começou a responder uma outra parte, porque ele já tinha feito isso lá no capítulo 7, uma outra parte da carta que a igreja enviou, né? E dentre as questões que a igreja enviou estavam essa questão do culto,
dos dons, e também estava a questão da ressurreição, porque os coríntios, parece, estavam tendo uma interpretação contraditória do evangelho em função daquilo que eles pensavam acerca da ressurreição. Então, o que o Paulo vai fazer aí, né? Verso 1, irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei. Então, o Paulo vai resgatar o evangelho, vai fazer um resumo desse evangelho. Obviamente, aqui é um resumo, ele não vai colocar aqui para nós todo o evangelho que ele pregou ali aos coríntios, que ele ensinou ali aos coríntios, mas ele vai resumir isso em 3 declarações, que formam aí a base, né? Um bom resumo do que seja o evangelho. O qual também recebestes e no qual estáis firmes. Veja, o evangelho deve ser anunciado. Verso 1, o evangelho que vos anunciei. O evangelho, ao ser anunciado, deve ser recebido, ou seja, o evangelho não pode ser apenas pregado. Há necessidade que, diante do evangelho, haja uma resposta. Né? Então, inicialmente, o Paulo diz que os coríntios receberam o evangelho, e no qual estáis firmes, ou seja, o evangelho deve ser anunciado, deve produzir resposta, no sentido de receber, e quem recebeu deve estar firme neste evangelho, ou seja, permanecer nele. Por meio dele também sois salvos. Então, quem recebe o evangelho é salvo, porque o Paulo tem ali o evangelho, como ele escreveu aos Romanos, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós. Isso aqui é importante, né? O Paulo não está condicionando a salvação, uma vez recebida, quando o evangelho foi pregado, ele não está condicionando a permanência na salvação a reter com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós. O que ele está colocando aqui é que, se eu der uma outra cara a esse evangelho, então eu não compreendi o evangelho. Portanto, a resposta que eu dei àquele evangelho, que não é o evangelho, então não produziu nenhum efeito em mim. Ou seja, ele não vai produzir a minha salvação. Se retiverdes com firmeza a mensagem tal qual vos anunciei, a não ser que tenhais crido inutilmente. O que é ter crido inutilmente? É exatamente isso. Ou seja, o evangelho foi anunciado, vocês receberam, mas vocês não entenderam o evangelho. E como vocês não entenderam, o que vocês receberam não foi o evangelho, portanto, vocês creram inutilmente. Crer inutilmente é crer em uma versão do evangelho. Porque quem crê no evangelho é salvo. Né? É salvo e permanece salvo. Mas quem crê numa versão desse evangelho que não seja o evangelho, então crê inutilmente, ou seja, essa fé não lhe produz o efeito que só o evangelho pode produzir. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Então, o que é o evangelho aí, no resumo do Paulo? 3 afirmações. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segunda afirmação, ele foi sepultado. Terceira afirmação, ele ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, como ele coloca lá para os Romanos, no capítulo 1, na introdução da sua carta, quando ele diz que o evangelho de Deus, que antes foi anunciado, né, foi previsto, foi profetizado pelos profetas nas Santas Escrituras,
Então, esse evangelho é de acordo com as Escrituras, é segundo as Escrituras, é cumprimento, né, das Escrituras. Então, ele coloca aí essas 3 questões. E ele vai agora entrar no assunto principal. Ele teve que relembrar o evangelho que eu vos anunciei, né, por causa do assunto principal, que é a ressurreição. Então, ele diz lá, Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou ao 3º dia. A evidência, ele começa agora a mostrar a evidência da ressurreição de Cristo, falando daqueles 40 dias, né, pós-ressurreição, que Jesus continuou aqui, como Lucas diz lá no capítulo 1 de Atos, verso 3, né? Que ele se manifestou de diversas formas, né? Por 40 dias, dando prova incontestável de que havia ressuscitado dentre os mortos. Então, Paulo vai relembrar aí algumas dessas aparições de Jesus. Ele apareceu a Cefas, né, a Pedro, depois ele apareceu aos 12, depois ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, provavelmente lá no Monte da Galileia, seja a referência que o Paulo está lembrando aqui, a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive. Isso significa que quando Paulo escreveu, né, esta carta, nós estamos ali por volta de 57 depois de Cristo, essas pessoas a quem Cristo havia aparecido, esses mais de 500, muitas delas ainda estavam vivas e poderiam, obviamente, ser consultadas se isso era verdade ou não. Então, a maioria delas vive, mas alguns já dormiram ou já faleceram, né? Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. O Paulo está fazendo algo aqui que ele vai gastar mais tempo lá na 2ª carta, que é uma defesa do seu apostolado, porque por causa daquela divisão lá do capítulo 1 ao 4, né, de pessoas que se reuniam ao redor de nomes, né, de filósofos cristãos, havia muitos deles que ignoravam, né, o apostolado, rejeitavam o apostolado do Paulo. Então, ele está dizendo que, embora ele seja o menor dos apóstolos, embora ele seja indigno de ser chamado apóstolo, ele é apóstolo porque Jesus apareceu a ele, né? Como apareceu aos demais apóstolos. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz, não foi em vão. De fato, trabalhei muito mais que todos eles, né? Então, o Paulo está dizendo aí que ele tem um trabalho muito mais abrangente do que os demais apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, não é obra do Paulo, mas é obra da graça através dele. Quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, isso é isso que pregamos e é nisso que crestes. Ok, vocês creram no Evangelho. E o Evangelho diz que Jesus morreu por nossos pecados, que ele foi sepultado, mas diz também que ele ressuscitou ao 3º dia. O Paulo, então, vai entrar nessa questão porque havia em Corinto uma camada da igreja que não acreditava que mortos ressuscitam. E ele, então, vai colocar isso no verso 12. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, porque esse é o Evangelho, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Veja, a igreja de Corinto tinha muitos problemas, inclusive doutrinários e problemas sérios. Por isso que o Paulo disse no início lá que o evangelho que eu vos anunciei, vocês receberam esse evangelho, vocês estão firmes nesse evangelho.
vocês precisam se manter firme nele, tal como eu vos anunciei. Porque se vocês não permanecerem firmes, tal qual eu vos anunciei, vocês creram inutilmente. E vocês não estão crendo no Evangelho se vocês não creem que mortos ressuscitam. Então, esse é a grande questão que o Paulo vai ocupar agora até o verso 58, esse longo capítulo aí de 1 Coríntios. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, veja a implicação. Primeira implicação. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Então, se mortos não ressuscitam, Cristo morreu, então ele não ressuscitou. Essa é a primeira implicação. A segunda implicação. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil. Segunda implicação. Terceira implicação. A vossa fé também é inútil. Vocês creem num Cristo que não ressuscitou. Então, se o Evangelho que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos, e esse Evangelho é que produz a salvação, se então mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil. E a fé de vocês também. Veja as implicações graves aí de um desvio doutrinário. Ele continua dizendo aí, então, assim, a quinta implicação, somos também considerados falsas testemunhas de Deus. Por que os apóstolos são falsas testemunhas de Deus? Porque nós afirmamos que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Então, a quinta implicação aí é que os apóstolos são falsas testemunhas, eles estão dando um testemunho mentiroso, dizendo que Deus ressuscitou Jesus, quando na verdade não ressuscitou, porque mortos não ressuscitam. Depois ele diz no verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil. E aí vem a sétima implicação. Ainda estáis nos vossos pecados. Veja que o que nos livra dos nossos pecados é a morte de Cristo. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. É a morte de Cristo. Só que a morte de Cristo sem a ressurreição é como o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos com o sacrifício do animal no dia de Yom Kippur, e ele não sai de lá. Se ele não sai de lá, significa que aquele sacrifício não foi aceito por Deus. E o sumo sacerdote que entrou lá com um sacrifício que Deus não aceitou, foi fulminado pela glória de Deus. Por isso ele não sai. Então, se Cristo foi para a morte e ele não voltou, então, a exemplo do Antigo Testamento, vocês ainda estão nos seus pecados. Ou seja, a única clara evidência de que Deus aceitou o sacrifício e, portanto, perdoou o pecado de vocês, é que o sumo sacerdote sai. Se ele não sai, é porque Deus não aceitou, então vocês permanecem nos seus pecados. É o que o Paulo está lembrando os coríntios aqui. Logo, a oitava implicação. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Ou seja, morreram na esperança da salvação, mas se mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou, então aqueles parentes de vocês que já morreram, eles estão perdidos. Morreram nos seus pecados. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Então, essa vida, né, que não acredita que mortos ressuscitam,
e, portanto, Cristo não ressuscitou, então é um cristianismo terreno. Não é diferente do secularismo, porque o secularista não crê em vida pós-morte, ele não crê em ressurreição. Por isso, ele se dá totalmente aos seus projetos, aos seus empenhos. Por isso, ele se dá às suas conquistas, sem levar em conta se ele está destruindo a vida de outras pessoas, sem levar em conta se ele está destruindo o meio ambiente. Por quê? Porque não há vida depois da morte. Então, se a vida é apenas para agora, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos explorar tudo que nós pudermos para conseguir um melhor bem para nós mesmos, porque tudo que nós temos dessa vida é essa vida aqui. E os crentes não estão fazendo isso. Por isso que ele diz, nós somos os mais dignos de lástima, né? Porque nós não cremos numa vida pós-morte e estamos aqui vivendo uma vida disciplinada, né? Uma vida conforme Cristo mandou que a gente vivesse. Então, se é só para esta vida que nós esperamos em Cristo, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Aí o Paulo fecha aqui o seu argumento, né? No verso 20. Ele vai fazer essa afirmação, mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Ou seja, ele morreu e ele ressuscitou dentre os mortos. E ele é a primícia dos que morrem e ressuscitam. Porque a partir da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, nós também morremos e ressuscitamos. Então, ele diz que Jesus é o primeiro entre os que faleceram, porque assim como a morte veio por um homem, o Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois, assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Então, há ressurreição sim, e os crentes ressuscitarão porque Jesus venceu a morte. Cada um, porém, na sua vez. Cristo, o primeiro, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. O Paulo está projetando aqui a ressurreição final, a ressurreição dos mortos, né? No fim dos tempos, ou seja, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então, na volta de Cristo, todos os que morreram e estão no céu com Cristo voltarão com ele. E, no mesmo momento, acontecerá a ressurreição de todos os corpos, né? Enterrados, cremados, comidos por peixes, corpos que nunca foram encontrados, né? Deus dará ordem, né, para a terra que deu os seus mortos, os mares que deem os seus mortos, e todos, então, haverão de ressuscitar, inclusive os ímpios, né? Porque todos, o Paulo vai dizer em 2 Coríntios, todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, os que lhe pertencem, depois os que lhe pertencem na sua vinda, então virá o fim. Paulo está nos ensinando aqui escatologia, né? Os últimos atos no drama do plano redentor de Deus. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. No verso 25 até o verso 27, o Paulo vai fazer uma digressão. Uma digressão é um parêntese, né? É um comentário depois de uma meia conclusão, ele faz uma digressão, depois ele volta ao assunto para fechar.
E ele vai fazer isso no verso 28. Então, o verso 24 deve ser lido na sequência do 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o fim. Né? Aí você pode colocar toda aquela visão do João lá no Apocalipse, né? Da vida gloriosa, da vida dos ressuscitados, do novo povo de Deus, né? Ali de todas as nações, tribos, etnias, línguas, todos aqueles que estão lá. Então, aquilo ali é a conclusão, é quando o Filho, então, depois de Deus ter lhe sujeitado todas as coisas, o Filho, então, entrega todas as coisas ao Pai, porque foi para isso que ele veio. Né? Jesus veio para trazer de volta ao Pai toda a criação, não só os homens, mas toda a criação. A morte de Cristo, a vinda de Cristo à Terra, deve resgatar tudo aquilo que nós lemos no capítulo 1 e 2 do livro do Gênesis. Toda a criação deve ser resgatada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, hoje, nem tudo lhe está sujeito, mas está sendo sujeito aos poucos. E vai chegar o tempo quando todas as coisas estarão sujeitas a ele, então ele entregará o reino a Deus o Pai, ou ele se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aí vamos para a digressão do Paulo, porque é necessário que ele reine, falando de Jesus, é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe são sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. E aí, então, vem o fechamento do verso 28. O verso 29 é problemático, muito problemático, né? Porque o Paulo, na sua argumentação aí de que, sim, os mortos ressuscitam e Cristo ressuscitou, ele parece lembrar de uma prática dos coríntios, estranha, né? Mas parece que os coríntios aplicavam um certo tipo de batismo com ou em relação ou pelos mortos. Então, Paulo não vai discutir isso aqui. Por isso aqui nós não temos informação em canto nenhum das Escrituras, por isso não temos como interpretar o que ele quer dizer aqui. Ele apenas faz a citação para dizer aos coríntios que vocês estão sendo incongruentes. Né? Vocês estão dizendo que mortos não ressuscitam, mas vocês batizam pessoas pelos mortos. Então, parece ser uma prática ali também estranha, a fé cristã, mas que era uma prática dos coríntios, porque ele diz aí, de outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? Aqui, em favor dos mortos, pode ser os que se batizam pelos mortos ou os que se batizam obtendo algum favor dos mortos. Qual é a possibilidade de entendimento desse verso? Muito difícil. A possibilidade aqui é que o Paulo esteja assim, citando um problema da igreja de Corinto, que praticava aí um tal batismo em favor dos mortos. E o que seria esse batismo em favor dos mortos? Os coríntios tinham lá os seus parentes que haviam morrido sem serem batizados. Então, alguns dentre eles, da família, se submetiam ao batismo, mas não era o seu batismo. Ele se submetia ao batismo
como uma substituição do batismo daquele ente querido que morreu sem ter sido batizado. Essa é uma possibilidade de que realmente essa prática acontecia em Corinto. Uma outra possibilidade é que o Paulo esteja aqui numa linguagem difícil de interpretar, mas fazendo alusão àquilo que ele desenvolveu lá no capítulo 6 da Carta aos Romanos. Lá ele diz que nós fomos unidos a Cristo, e unidos a Cristo, nós fomos mortos. O nosso batismo era um batismo na morte de Cristo. Que o nosso batismo era um batismo no sepultamento de Cristo. E que o nosso batismo era um batismo na ressurreição de Cristo. Então, há uma possibilidade de que aqui a expressão que farão os que se batizam em favor dos mortos seja algo alusivo a isso, ou seja, vocês compreenderam o Evangelho, que vocês foram unidos a Cristo, e estando unidos a Cristo, vocês participaram da morte de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, então vocês também não ressuscitaram com ele. E aí combina com aquilo que ele vinha dizendo antes, que vocês permanecem nos seus pecados ainda, né? Em função da crença de que os mortos não ressuscitam. Mas o verso 29 é problemático para a interpretação, porque nós não temos nenhum dado histórico, nem intrabíblico, nem extrabíblico, que possa nos ajudar a nos lançar luz aqui sobre que assunto é esse que o Paulo está tratando aqui. Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? Difícil, bem difícil. E nós, por que nos expomos também a perigos a toda hora? Essa pergunta que o Paulo fala, né? Lembrando os coríntios aí, da situação dele, né? Dos apóstolos de um modo geral, mas também dele, né? Por que razão ele se expõe à morte, né? Por um evangelho que ele prega, anunciando que Cristo ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou, por que razão ele se exporia a tanto perigo e até a morte por uma coisa que não é verdadeira? Então, esse é um outro argumento paulino, e ele desenvolve isso, dizendo aí no verso 31, morro todos os dias. Eu afirmo, por causa de vós, que sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade como convém e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Veja a meia conclusão, porque ele vai continuar falando sobre isso, mas aqui, pelo menos, ele está concluindo, né, que mortos sim ressuscitam e que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por consequência, nós, os crentes, também ressuscitaremos da morte, né? Ele está concluindo. E ele está dizendo aí, nesses versos, né, no 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, que é até um adágio popular, né? As pessoas, às vezes, usam esse adágio popular sem saberem que na verdade, uma frase, né, da Bíblia. As más companhias corrompem os bons costumes. O que aqui são más companhias? No adágio popular, no sentido popularmente atribuído, né, a essa frase, as más companhias são as pessoas más, né? Então, você não deve andar na companhia de pessoas más. Pessoas que praticam mal, pessoas que planejam, que maquinam, né? O mal, etc. Então, não ande na companhia delas, porque você poderá, né, ser vítima, mesmo que não participante, mas estando com ela, ser vítima
do crime que elas cometem, né? Ou você pode até ser vitimado por elas. Então, não ande com elas. Mas aqui, quem são as más companhias? São as pessoas em Corinto que estão ensinando que mortos não ressuscitam. Então, o Paulo está dizendo a eles que, neste caso, vocês que receberam o evangelho, que trata da morte de Cristo, o sepultamento de Cristo e a ressurreição de Cristo, vocês não devem ter comunhão, não devem andar com essas pessoas que estão ensinando que Cristo é só para esta terra, porque mortos não ressuscitam e Cristo não ressuscitou. Então, isso são as más companhias. E as más companhias, se vocês andarem com elas, elas vão corromper os bons costumes. Quais são os bons costumes? Os bons costumes são aqueles que vocês receberam pelo evangelho que eu anunciei a vocês e que vocês creram nele, ou seja, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Paulo está agora fazendo um apelo para que tanto os ensinadores dessa doutrina quanto aqueles que estão sendo influenciados por ela voltem à sobriedade, ou seja, voltem ao juízo normal, né? Como convém, e não pequeis mais. E Paulo diz, né, aqui que alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Esse alguns que não têm conhecimento de Deus são aqueles que ele mencionou lá no começo do capítulo, quando ele diz aí que eles creram inutilmente, né? Eles não retiveram com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, ou seja, que Cristo ressuscitou. E como eles não retiveram com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, eles creram inutilmente. Então, esses revelam que não têm conhecimento de Deus. E vocês, obviamente, não devem ter comunhão com eles nesse sentido, porque vocês vão ser influenciados por essa doutrina. Digo isso, conclui ele, para a vergonha vossa, ou seja, a vergonha dos coríntios, porque eles, tendo recebido o evangelho apostólico, tendo crido, tendo estado firme nele, agora vocês estão se sujeitando a uma outra doutrina, a um evangelho que é parte do evangelho verdadeiro, mas como ele é apenas parte, esse evangelho é mentiroso e, consequentemente, ele não pode salvar vocês, né? Esse é o argumento que o Paulo traz aí para nós. E aí, a partir do 35, ele vai tratar do modo, né? Qual é a natureza dos corpos ressuscitados, e aí a gente trabalha isso na próxima semana, porque já são 10 horas neste momento. Devolvo a você, Marta. Obrigada, pastor. E pelo jeito, semana que vem, o assunto também continua bom, né? Porque o tema é bem interessante. Uhum. Obrigada, irmãos e irmãs. Boa noite. Fiquem com Deus. Ótima semana. E vamos descansar, porque os dias têm sido de muito trabalho para todos, né? Boa noite. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite, pastor. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Parabéns para o irmão Fábio. Gente. Boa noite, boa semana para todos. Boa noite, obrigado, irmão Valmir. semana. Abraço, irmão Valmir. Obrigado. Boa semana. Ei, irmão. Tchau, tchau. Papai.